E aí galera, boa tarde novamente. Na primeira aula aí que eu coloquei no YouTube, eu falei um pouco sobre candlesticks, né? Logo após a gente trocar uma ideia, né? Coloquei esse candlesticks aí junto com a primeira, principalmente porque é algo simples, né? A gente só precisava entender o que significa essas barras aí no mercado, ok? Então, na primeira aula a gente trocou uma ideia e falou sobre candlestick. De novamente, não tem roteiro, a gente vai conversando aqui, a gente vai analisar o mercado junto, né? Na hora que eu estiver analisando o mercado aqui, provavelmente, talvez possa ser que eu dou uma agarrada, porque a gente vai analisar agora e vai encontrar no gráfico agora. Não planejei, não está escrito e não está na minha cabeça o que vai acontecer. Para vocês verem como que a análise técnica funciona. A gente não precisa saber o que vai falar. A gente analisa, olha e aplica os fundamentos, ok? Nessa aula, né, minha ideia é falar com vocês sobre sobre as tendências, né? A gente tem três tendências no mercado: a primária, a secundária e a terciária, né? Então, a gente tem fase de acumulação, né? A gente tem uma alta sensível e a gente tem a euforia do mercado. A gente vai falar sobre elas separadamente. A gente vai falar sobre a questão do volume, né? O volume tem que confirmar uma tendência, né? E falar um pouco sobre a relação das notícias e o gráfico, né? Por exemplo, se a gente for falar de, de análise técnica e análise fundamentalista, o que a gente entende por análise técnica? A gente não precisa necessariamente de entender o que está acontecendo com o mercado. A gente não precisa ficar necessariamente preocupado com notícias, porque a gente usa análise técnica, né? E nas teorias de Dow, né, a gente sabe que o preço desconta tudo. Se o preço desconta tudo, galera, a gente tem essas informações no gráfico. A gente não precisa necessariamente estar olhando notícias o tempo inteiro para saber o que vai acontecer. Porque a gente tem as médias para isso, a gente tem as informações do gráfico para isso, para a gente poder identificar o que vai acontecer antes de uma notícia. Entendeu? Você analisando, né, o mercado, por exemplo aqui, né, ele vem numa acumulação de baixo, depois vem uma euforia, certo? E vocês podem ver que tudo que aconteceu no gráfico, a gente teve uma informação. Isso aqui não caiu a Deus do Ará, entendeu? Ele teve uma fase de acumulação, ele teve uma fase de baixa sensível para falar para a gente que ele ia cair, entendeu? Então a gente não precisaria da notícia necessariamente para saber que isso aqui ia cair. A gente precisaria analisar o gráfico, analisar os preços, analisar as médias, ver se aquilo se encaixa no nosso perfil de trade para a gente ficar, né, e entrar nessa operação, correto? Única coisa que pode tirar o mercado fora da nossa análise técnica, né, que seria estudando o mercado, seria catástrofe, entendeu? Então, se tem uma catástrofe, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve o furacão, né? Vamos supor que esse furacão afetasse o mercado de alguma forma. Vamos supor que aquele furacão tivesse atingido a Disney. A Disney, vamos supor, tem ações na bolsa. Se o furacão foi lá e destruiu a Disney inteira, o que você acha que vai acontecer com a Disney? Das ações da Disney? Vai cair, correto? Então, e se isso acontece de uma forma que a gente não espera? A gente está dormindo aqui de boa, acorda no outro dia, na hora que o mercado abre, pum, vai contra todas as análises.
Aconteceu uma merda muito grande, aconteceu de ter esse furacão lá, por exemplo, ou qualquer outra coisa, uma explosão que seja, e aquele mercado foi por água abaixo. E a gente nem ficou sabendo o que aconteceu. Então, a gente não pode precificar a catástrofe, entendeu? A gente não sabe o que pode acontecer. Por isso existe stop, por isso existe a gente ter um gerenciamento, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E as notícias por trade, ele é um pouco complicado também, porque a gente pode até tentar descobrir o que vai acontecer, né? Mas a maioria das vezes, quando a gente descobre que aquela notícia vai afetar o mercado negativamente, a gente vai descobrir isso depois que o mercado já foi. Você não concorda? Que todas as vezes que a gente está lá analisando o mercado, esperando um payroll da vida, a gente consegue analisar, consegue ter um parâmetro, mas a gente não sabe como o mercado vai enxergar aquilo. A gente sabe que o mercado vai cair por causa daquele payroll depois que ele já caiu. Depois que aquele payroll já foi acionado. Até porque, a maioria das vezes, quando tem um payroll e se você já tem tempo de tela aí, devem ter observado que assim que o payroll abre, o mercado dá uma subida, dá uma caída para depois decidir para onde vai. Ele é pouca das vezes que ele dá uma porrada para cima e dá uma porrada para baixo e vai igual vaca braba, entendeu? É muito poucas vezes, né? Então é diferente a gente ter essa análise fundamentalista e análise técnica. A análise fundamentalista, galera, é para você analisar uma empresa, né? A gente analisa uma empresa para ver a qualidade que ela é, qualidade de vida dela, para ver se ela fatura bem, se ela tem gastos, se ela tem dívidas. Isso é análise fundamentalista, para a gente poder analisar e averiguar se aquela empresa é rentável a partir dos anos, conforme passe os anos. Concorda que a gente às vezes vai comprar uma ação que seja da Petrobras, aquela empresa tem que subir, certo? Aquela empresa vai subir com o tempo, porque a gente analisou que a empresa é boa, né? Não é indicação de ação, por causa, até porque está acontecendo essas coisas no Brasil, então a gente nunca pode indicar, por exemplo, esse tipo de coisa. Você tem que fazer a análise fundamentalista em cima daquilo que você acredita ser o certo. Até porque a análise fundamentalista, ela também vai pegar aquelas informações que estão enraizadas na nossa crença. Se a gente acredita que uma determinada empresa é rentável, aquilo vai funcionar para a gente. Um exemplo, tem muita gente que não acredita na SpaceX. Muita gente acredita que aquilo é jogar dinheiro fora. Você concorda que a pessoa que for analisar a SpaceX, talvez ela vai ter aquela crença de que a empresa não é boa e não vai comprar umas ações da SpaceX? Só um exemplo, né? Então a gente tem essas coisas para olhar, né? A gente tem que ficar veiaco, principalmente aí durante um pregão que você está num gráfico de 5 minutos. Essa é a vantagem de operar o gráfico diário, que é o swing trade, né? Eu posso mostrar para vocês também, se vocês quiserem aqui, o gráfico de 5 minutos para ver como é que funciona. Mas vocês sabem que se tiver com a operação aberta e sair uma notícia, ela vai dar uma porrada para cima ou para baixo e você vai ficar de fora. Isso não acontece no diário. Por mais que tenha notícia durante aquele dia, como se diz a teoria, o preço desconta tudo. Por mais que tenha aquela notícia, o gráfico vai seguir a tendência da nossa análise técnica, correto? Então, vou mostrar para vocês aqui as três tendências. Vou até abrir aqui a Petra 4. Vou colocar no gráfico aqui, vamos lá, gráfico diário, correto? Tinha até analisado aqui como é que estava a Petrobras. Galera, isso aqui, esses estudos, né? Como eu abri o canal recente, eu vou também abrir lives para vocês aí todos os dias, às 8 horas da manhã, para a gente fazer um estudo do mercado, a gente conversar, bater um papo antes de abrir o mercado, né? Para a gente saber o que pode estar esperando, o que pode estar acontecendo. Mas vamos lá. O que vocês verem nesse gráfico aqui de um dia? Né? Ou talvez a gente pode colocar aqui, ó,
Não, vamos deixar de um dia mesmo. Vamos deixar de um dia mesmo. O que aconteceu aqui? A gente tem três tendências. A gente tem a tendência primária, a secundária e a terciária. O que seria a tendência primária? A tendência primária é isso aqui, ó. Correto? Isso é a Petra. Ela tem essa tendência aqui forte. Isso é uma tendência primária, né? A gente identifica uma tendência que ela vem ao longo do tempo. A gente identifica que é uma tendência que ela progride por mais que a gente tenha pullbacks. A gente tenha aí dentro, que eu vou acabar mostrando para vocês, a tendência secundária e a tendência terciária. Correto? Então, identifica o seguinte. A gente vai analisar um mercado, a gente tem que ter, primeiro, as três tendências definidas. Qual que é a tendência primária? Qual que é a tendência mais forte? Se eu perguntar para você, fulano, qual que é a tendência mais forte da Petra? A tendência mais forte é a tendência de compra, porque ela está subindo. Correto? E qual que é a tendência para longo prazo? Né, para curto prazo, aliás. Se você olhar, né, o que seria uma tendência secundária? Uma tendência secundária seria isso aqui, ó. Por mais que ela está subindo, ela vem e dá um pullback. Correto? Ela dá um pullback para voltar a fazer o movimento de alta. Isso é uma tendência secundária. Eu estou resumindo aqui, mas depois eu vou mostrar mais a fundo para vocês o que significaria isso. E o que significaria uma tendência terciária? Uma tendência terciária seria um movimento curto nesse espaço de tempo, que seria basicamente isso aqui. Correto? Isso é um resumo do que seria isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. A gente vai colocar aqui, ó, o gráfico de um mês. Olha lá, ó. Qual que é a tendência primária? Novamente, isso analisando o mercado no dia a dia. O que seria a tendência primária? A gente tem que analisar essas tendências pelo tempo, entendeu? A gente analisa ela pelo tempo. É a melhor forma de se fazer isso. Então aqui, no gráfico de um mês, a gente tem uma tendência de alta. Correto? Até porque a gente tem as médias aqui, ó. A gente tem a média, certo? Que ela está apontada para cima e a gente tem uma tendência de alta. Isso é a tendência primária. A gente vem e reduz o tempo gráfico. A gente pode colocar aqui, ó, para 60 minutos. Qual que é a tendência para os 60 minutos? E aí, você não consegue me falar? Você sabe que a tendência primária, a tendência mais forte é de alta, só que a secundária. E agora, você consegue me falar? Se a gente for analisar, a gente não tem uma tendência ainda, correto? A gente não tem uma tendência secundária. A gente está numa fase de acumulação. O mercado se acumulou porque ele está fazendo isso aí. Ele está nesse range aqui. Ó. Ele está fazendo esse range aqui. Isso aqui é a tendência dele nesse momento. Correto? Qualquer coisa vocês deixam aí no comentário se vocês não entenderem. Agora, o que seria a tendência? A gente pode até subir, vamos aqui para 5 minutos. E qual que é a tendência terciária? Continua em lateralização, continua em consolidação. Correto? A gente vai reduzindo o tempo. Da mesma forma que, se a gente voltasse aqui, por exemplo, colocasse 60 minutos, vamos analisar outro período de tempo. Vamos aqui colocar, aqui ó, nesse prazo aqui, a gente sabe que a tendência primária é a tendência de alta. Vamos analisar isso aqui. Vou ter desenhar aqui e vou colocar um preenchimento para a gente poder analisar melhor. Vou colocar azul celeste aqui, que não vai ofuscar muito.
Se fosse a gente não tivesse essa parte do gráfico aqui, ó, tivesse só aquilo ali, qual que é a tendência secundária? Tendência secundária de baixa, correto? Agora beleza, a gente vai pegar e vai colocar em 5 minutos. E a gente vai lá naquele quadradinho que a gente fez e analisar. Ó, a gente vai analisar o último, né? A gente analisa sempre o último dia, né? Ou os últimos momentos para a gente olhar. O que está dizendo ali? Continua a tendência de baixa? Continua a tendência de baixa ali, dentro daquele quadrado. Só que o que aconteceu durante aquela tendência de baixa secundária? Teve tendências de alta, correto? Vou até mostrar aqui, ó. Ó, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. A gente teve 3 tendências de alta naquele período de alguns dias. Isso seria a tendência terciária. É uma tendência que ela vem para fazer pullback, para definir essa tendência secundária, e então a tendência secundária vai determinar a primária, correto? Depois eu posso até voltar nisso se vocês não entenderam. Mas agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai voltar aqui então para um dia. Se a gente está olhando a Petrobras, né? Deixa eu ver algum detalhe que eu posso mostrar para vocês também. O que seria, galera, um volume? O volume tem que confirmar a tendência. Eu vou até mudar aqui para o índice e vou voltar aqui para vocês verem os 5 minutos. E vou colocar aqui o indicador e vou colocar, quer ver, volume financeiro, tá bom. Ó, vamos voltar aqui, vamos pegar o dia mais difícil aqui mesmo, entendeu? Para vocês verem. Se fosse para a gente olhar nesse gráfico, quais são as tendências? A gente não teve tendência tão específica nesse dia. A gente teve uma tendência de alta baixa. Isso é muito complicado de operar porque a gente não tem uma tendência que ela se desenvolve. Mas aqui, por exemplo, nesse início, a gente teve um padrão de reversão. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, a gente teve um padrão de reversão das médias. As médias se cruzaram. Média de 20 apontada para baixo, vermelho, e a média de 9 virando também vermelho. Correto? E a gente tinha o que? Volume. A gente tem que analisar se tem volume para essa tendência. Por que que aqui, por mais que ela rompeu, virou as médias, estava com a linha verde, estava com a média para cima, por que que nesse tradezinho aqui, ó, por exemplo, que daria até para entrar, vamos supor aqui, ó, se você pegasse aqui o alvo, quer ver? Se você pegasse aqui, ó, olha lá, buscou o primeiro alvo. Buscou o primeiro e buscou o terceiro alvo lá depois de muito tempo. Só que por que ela não foi tão forte como a outra? Porque, galera, dá uma olhada para vocês verem. Por mais que tenha uma tendência de alta, ela tem pouco volume. Reparem o volume. Eu vou até colocar aqui, ó, inserir indicador, colocar média móvel. Vou inserir ela aqui no volume de 9. Ok. Dá uma olhada aqui. O que aconteceu na média dos volumes? Ela vem caindo. Então a gente não tem volume para aquela tendência. A gente não tem volume para consolidar aquela tendência. A gente identifica se um mercado vai ou não pela tendência, pelo volume. Certo? Por que às vezes a galera fala que operar na parte da tarde é ruim? Porque geralmente é isso aí que acontece. Ó. A parte da tarde todo mundo já fez o seu e não tem mais quase ninguém operando.
Então o mercado não vai, o mercado não anda de forma nenhuma, entendeu? Vocês podem ver que na parte da tarde, como aconteceu aqui, olha lá, ó, deu 2:10. Por que ele fez esse padrão aqui? Que a gente poderia ter analisado, por exemplo, ele fez aqui, ó, ele fez um pullback na baixa, olha lá, ó, buscou primeiro, faltou pouco para ele buscar segundo alvo. Por que ele foi? Mesmo capengando, você pode ver que ele capengou aqui, ó, mas por que ele foi? Você consegue identificar qual que é a diferença no volume? Que por mais que foi na parte da tarde, a gente teve volumes acima da média, diferentemente de hoje, que poucas às vezes o volume passou de cima da média. A gente teve um mercado mais consolidado. Isso, daí que vem a palavra consolidado. Estamos entendidos nisso? Vou apagar o volume porque eu opero no gráfico diário, né? Então no diário eu não uso volume. Aqui eu uso o MACD. Vou dar uma prévia aqui, o que acontece nesse MACD. Dá uma olhada. O que aconteceu aqui em cima? A gente teve o volume de venda, a gente teve uma tendência secundária quebrada por uma tendência terciária, que talvez seja uma tendência de baixa que ela está buscando um alvo para voltar. Se você fosse olhar qual que é a tendência primária dessa região aqui, qual que é a tendência primária disso aqui? Qual que é a tendência? Tendência de alta, né, galera? Agora, qual que é a tendência secundária? Tendência de baixa. Ó. E qual que é a tendência terciária? Uma leve alta. Correto? E por que aqui é uma tendência de alta? Porque a gente teve topos mais altos do que o anterior e teve fundos mais altos do que o anterior. Correto? Isso é uma tendência primária. Agora, na tendência secundária, a gente teve topos menores do que o anterior e fundos menores do que o anterior. Isso é a teoria. Entendeu? Isso é a teoria para você analisar. E como que você identifica uma reversão de tendência? Aqui a gente teve uma fase de acumulação. Você concorda comigo que aqui a gente teve uma fase de acumulação? Ó, fase de acumulação. Ela acumulou para poder decidir, né? Até porque ele chegou aqui, galera, o que acontece? Né? Quando a gente tem a fase de acumulação, os compradores conhecem alguma informação que a gente não tem, que faz com que eles decidem sair dessa operação e decidem encerrar essa operação e começar a vender. Isso seria acumulação. O que seria uma baixa sensível? Você pararam para pensar o que seria uma baixa sensível? A baixa sensível é nada mais nada menos do que uma pessoa viu que o mercado segurou o famoso topo duplo, né? A galera fala assim, topo duplo, vamos vender. Mas vocês sabem por que da onde que veio o topo duplo? O topo duplo é justamente isso aí. Ele bateu os dois, fez o topo duplo lá, segurou. Então quem viu que ele perdeu força, começou a vender. Isso seria a baixa sensível. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Fez a baixa sensível. Ele fez a baixa sensível, voltou, retestou. Ele foi fazer o quê? Ele foi fazer um topo inferior, um topo abaixo do que o topo anterior. Isso caracteriza pra gente uma reversão de tendência. E o que a média aqui confirmou? Que ela realmente virou. Correto? Então a gente fez o quê?
Se ele veio nessa linha azul, voltou, fez um topo menor do que o topo anterior e rompeu, fazendo um fundo menor do que o anterior, né, maior, né, a gente fala menor olhando para o... Eu acho que vocês conseguiram entender, né, galera? Depois vocês comentem aí se você conseguiu entender esse termo. A gente teve um fundo aqui que ele está abaixo do que o fundo anterior. E igual eu tava falando, né, tive que dar um corte no vídeo, o fundo, desse fundo aqui, ele está abaixo do fundo anterior e o topo está abaixo do topo anterior. Isso determina uma tendência, uma inversão de tendência. E o que seria, por exemplo, a euforia? A euforia significa o quê? Que aconteceu alguma coisa depois dessa acumulação, teve alguma venda sensível, e a euforia a galera reparou, percebeu que o mercado virou e era uma tendência de baixa, agora não é uma tendência de alta mais. Saiu notícias que foram descontadas, né? Igual eu falei, o preço desconta tudo. Saiu notícia? Provavelmente saiu. Para ter essas duas barras gigantescas aí, que deve ter aí, vamos dar uma olhada aqui, essas duas barras aí deu mais 5.000 pontos. Saiu notícia aí, não saiu? Para ter essa forte tendência de baixa aí, que se você for olhar nos 5 minutos, tem uma tendência de baixa forte, que condiz com a tendência de baixa secundária do diário. Correto? Porque a tendência primária e a tendência de alta. Então ela condiz, como se diz, ela condiz com as duas tendências, tanto a secundária quanto a terciária, as duas apontadas para baixo. E isso ela vem às vezes de notícias que todo mundo começou a falar que estava caindo, todo mundo começou a vender adoidado e aconteceu isso aí. E isso seria a euforia. Né? A gente vai vendo isso aí conforme passando os tempos, os trem vai entrando na cabeça de vocês aí. Correto? E como que a gente determina qual que é a força dessa tendência? A gente vai olhar, ver a correção que ele fez. Por exemplo, a gente pegar o topo aqui em cima da tendência, pegar até o último fundo e colocar até o topo posterior que não conseguiu romper, a gente tem o que? Olha para vocês verem. Ele buscou a primeira, buscou a segunda, foi forte, rompendo a terceira e foi até o quarto alvo de Fibo. Olha onde segurou. Olha onde que tem esse candle de indecisão. No quarto alvo de Fibo. Um lucro absurdo aí. Correto? E também condiz com a tendência primária. Aliás, condiz com a tendência... isso mesmo, condiz com a tendência primária, que ela está desenhada por esse Fibo aqui. Tá vendo essas linhas tracejadas? Essas linhas tracejadas, ela identifica para mim quais são os pontos que o mercado pode segurar. Isso é Fibonacci. Correto? Então, essa aula foi mais ou menos para explicar isso para vocês, como funciona uma tendência, como que funciona uma reversão de tendência, o que é uma tendência primária, o que é uma tendência secundária e o que é uma tendência terciária. Agora vocês já sabem identificar uma tendência, sabem encontrar qual é a tendência mais forte e sabem o que significa esses candles. Por que voltando, né, na primeira aula, por que esse candle é um candle de indecisão? Esse candle aqui, ó. Por que ele é um candle de indecisão? Consegue pensar aí? Vamos desenhar aqui de novo. Ó, vamos colocar aqui preenchimento. Vamos colocar vermelho. Por que ele é um candle de indecisão? Você não concorda que o mercado, ele abriu assim, ó. Ele abriu assim. O que ele fez? Ele veio,
voltou, deixou o quê? A sombra. Opa. Galera, esse negócio do imã aqui, esse tem atrapalhado um tanto. Eu passo ele pra cá, ó. E mesmo assim não deu, ó. Aí você me... Desenhar aqui de novo. Ó. Teve aqui. Teve. Ah, galera, vocês entenderam aqui, né? Olha lá, ó. Vamos colocar aqui a cor de novo. Preenchimento. Ó. O que aconteceu aqui? Lembrando que o mercado tinha acontecido isso. Ele abriu aqui. Ele veio aqui e voltou para o preço de abertura. Ele foi e voltou. Então ele vai pegar. Ó. O que ele fez? De novo, ele veio, voltou, ele foi e voltou. E fechou praticamente no mesmo preço que ele abriu. Isso é um candle de indecisão. Ninguém decidiu se o candle é comprado ou se o candle é vendido. Ninguém tinha decidido ainda fazer o quê? Ele não tinha decidido se ele ia romper o 61.8 de Fibo, porque se ele rompesse necessariamente aqui o 61.8 de Fibo, ele teria como alvo aqui embaixo. O que eles fizeram? Alvo de candle de indecisão. Pegou e voltou e foi fazer o pullback. Ele fez o pullback, a gente já tem novos alvos, entendeu? Então a gente já consegue traçar os novos alvos de Fibo. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem, ó. A gente já tem aqui, por exemplo, um novo alvo. Opa. Ó, a gente tem um novo alvo. O próximo alvo dele já é justamente naquele preto que eu tinha colocado ali. Entendeu? E ele rompeu. Ele rompeu e voltou de novo para testar o 61.8. Tá vendo? Ó? Ele rompeu, segurou no quarto alvo de Fibo novamente. Aqui ele tinha segurado uma vez, segurou de novo e voltou para testar de novo 61.8. E o que ele encontrou ali? A média de 9. Agora, se ele rompe para baixo aqui, aí a gente vai ter uma tendência de queda, vai continuar a tendência de queda, porque até então é só um pullback, ele não virou, não é tendência de alta, com um alvo lá embaixo. Então, quem, por exemplo, tiver nessa operação aí e conseguir entrar, vai pegar um trade maravilhoso e já tem os alvos. Né? A gente tem aqui o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro alvo de Fibo. E lá embaixo o quarto alvo de Fibo. Olha onde está desenhado as linhas aqui, ó. Justamente onde eu tinha colocado a preta. Porque eu já tinha feito essa análise. Correto? Então fica mais essa aula e deixa nos comentários aí, galera. Curte e ativa o sininho aí para assim que sair nova aula, a gente já volta a se encontrar aqui. Fechou? Falou!